Imagine, por um momento, que uma simples garota, com o coração partido e a vida marcada por decepções, veja um estranho sem saber que ele é o homem mais rico e influente da cidade. O que acontece a seguir é algo que ninguém poderia prever. O destino dela vai dar uma guinada inesperada, colocando-a no centro de um mundo luxuoso e cheio de mistérios. Mas será que ela está pronta para tudo isso? Prepare-se para uma reviravolta que vai mexer com as suas emoções. Luciana estava tendo um daqueles dias em que tudo parece dar errado. Logo pela manhã, uma ave resolveu fazer seu café da manhã de isca, espalhando sementes por toda a mesa, enquanto ela tentava, em vão, se preparar para o trabalho. Além disso, a sua chefe, Dona Ivone, uma mulher de humor duvidoso, mandou Luciana refazer um artigo inteiro, acusando-a de erros que, na verdade, eram apenas reflexos de uma mancha nas suas lentes. E tudo isso antes mesmo de tomar um gole de café. Mas nada disso se comparava ao que estava prestes a acontecer. Em um momento de distração, Luciana passou pelo shopping em sua hora de almoço e decidiu dar uma olhada nas vitrines. O que ela não imaginava era que ali, naquele exato lugar, sua vida tomaria um rumo completamente inesperado. Foi quando ela ouviu o homem que havia sido seu ex-namorado, Tiago. Ali estava ele, sorrindo, como se tudo estivesse perfeito, segurando a mão de outra mulher, e a pior parte, ele estava comprando um anel de noivado. Luciana não pôde acreditar no que estava vendo, e seu estômago deu um nó. Não de novo, ela murmurou para si mesma. A angústia foi instantânea, como uma onda que a engolfava. Não conseguiu se controlar, e, num reflexo de raiva e dor, tentou se esconder atrás de uma prateleira de colares. Mas já era tarde. Tiago a viu e seu sorriso, que antes parecia tão confiável, agora estava cheio de desprezo. A mulher ao seu lado, a nova namorada de Tiago, parecia estar se exibindo ao máximo, como se o mundo todo tivesse que ver aquele momento de felicidade deles. E Luciana? Bem, ela só queria desaparecer ali mesmo. A última coisa que ela queria era ser vista. Ela forçou um sorriso, tentando disfarçar a dor que sentia. Oi, Tiago, ela disse com um tom que tentava soar casual, mas sua voz traía sua emoção. Tiago a olhou, com aquele olhar de quem não sabia mais como lidar com o passado, e, com um tom frio, perguntou: "Você ainda vive por aqui?" Luciana sentiu um arrepio na espinha. Ele a estava tratando como se fosse uma lembrança esquecida, uma lembrança sem valor. Ela não sabia o que responder, mas a ironia da situação não passou despercebida. Ela, que tinha sido deixada para trás, agora tinha que encarar aquele cara que a havia trocado tão facilmente. A mulher ao lado dele, Sabrina, deu uma risada forçada. "Você está igualzinha, Luciana", ela disse, com um tom doce e ao mesmo tempo envenenado, tentando esconder sua insinceridade. "Que bom ver que o tempo não te mudou." E, com esse comentário, Luciana se sentiu como se tivesse sido golpeada, como se toda a sua autoestima, que ela ainda estava tentando reconstruir, fosse arrancada dela novamente. Foi quando, sem querer, o destino tomou um rumo que ela jamais esperaria. Luciana sentiu uma raiva crescente, enquanto observava o sorriso de Tiago. Algo dentro dela não aguentava mais. Como ele pôde agir daquela forma? Ele havia deixado, com simples relacionamentos, são uma armadilha do sistema capitalista. E ela sabia que ele acreditava nisso de verdade. A dor no peito aumentava a cada segundo. E, como se em um desabafo involuntário, ela não conseguiu se controlar. "Sabe, Tiago, você sempre foi bom em fazer as pessoas se sentirem inferiores", ela disse, tentando se manter firme, mas com a voz falhando no final. Tiago a encarou com aquela expressão de quem não se importava. Mas antes que pudesse responder, Sabrina interrompeu. "Luciana, não precisa tentar causar nenhum drama. O Tiago já está superando isso." Luciana sentiu um tremor nas mãos, e não conseguiu mais engolir a mágoa que estava guardada há tanto tempo. Superando, ela deu uma risada amarga. "Você deve ter razão. Deve ser muito fácil para ele seguir em frente." Ela sentiu sua mente queimando de frustração. O que ela estava fazendo ali, ainda se importando com tudo isso, não deveria ter que se preocupar com o que ele fazia da vida dele. Mas a verdade era que ela ainda não tinha superado. A dor era palpável, quase como uma lâmina afiada, e Luciana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Mas não, ela não ia permitir que a tristeza dominasse novamente. Ela se virou para sair, mas algo fez com que parasse. O que aconteceu em seguida era tão inesperado quanto a situação que ela estava vivendo. Um homem, que parecia ser um completo desconhecido, aproximou-se dela, colocando a mão em seu ombro, com uma suavidade que a fez parar no lugar. "Ei, você está bem?" Sua voz era calma, reconfortante, mas ao mesmo tempo, cheia de algo mais. Luciana, completamente atordoada, olhou para o estranho, sem saber o que dizer. O homem sorriu gentilmente,
fazendo com que Luciana sentisse que, por um momento, o mundo estava de volta aos trilhos, ainda que apenas temporariamente. Mas ela sabia que não podia se deixar envolver por um desconhecido. Era complicado demais. Ela não tinha mais espaço para enganos. Eu estou bem, ela murmurou, forçando uma pequena expressão, tentando disfarçar a dor. Mas dentro dela, algo já estava começando a mudar. Ela não sabia o que, mas aquele encontro parecia ser o ponto de partida para algo grande. Luciana tentou afastar a sensação de descontrole que estava tomando conta de seu coração. O que estava acontecendo com ela? Desde que aquele homem se aproximou, algo em sua mente começou a clarear. A vida dela havia se transformado completamente em uma tempestade emocional. Mas ao mesmo tempo, sentia que tinha acabado de começar uma jornada inesperada. Mas antes que pudesse processar tudo o que havia acontecido até ali, a situação deu uma guinada ainda mais surpreendente. De repente o homem, que ela agora sabia se chamar Eduardo, deu um passo à frente e falou algo que a deixou sem palavras. Eu posso te ajudar, se você quiser. Luciana não sabia como reagir. Ele era um estranho, alguém que ela jamais imaginaria ter algum tipo de vínculo. Mas havia algo em seu olhar que a fazia acreditar que ele estava falando sério. Ajudar com o quê? Luciana perguntou, tentando manter o controle. Eduardo sorriu, seus olhos brilhando com um toque de humor, mas com uma seriedade implícita. Com qualquer coisa, porque pelo jeito você está tendo um daqueles dias. Eu conheço bem o que isso significa. Luciana ficou em silêncio por um instante, ainda chocada pela situação. Ela olhou para Tiago e Sabrina, que estavam agora alguns passos atrás, observando a cena, claramente desconfortáveis. Mas não importava mais, ela não se importava com eles. O que realmente importava neste exato momento era o estranho ao seu lado, que parecia ser uma ilha em meio a um mar de caos. Você tem certeza de que quer me ajudar? Luciana questionou, sem acreditar no que estava dizendo. Mas a resposta de Eduardo foi simples. Sim, eu tenho. Nesse momento, Luciana não sabia o que aconteceria a seguir, mas algo dentro dela dizia que estava prestes a viver uma grande virada. Ela sentiu a mão dele tocar a sua, e foi o suficiente para ela perceber que aquele momento ficaria gravado em sua memória para sempre. Não, ela não sabia quem ele era, mas sentiu que a vida dela estava prestes a mudar. E talvez fosse exatamente isso, o que ela precisava. Luciana sentiu um turbilhão de emoções ao ouvir a proposta de Eduardo. Ela estava desconcertada, sem saber se deveria aceitar a ajuda de um completo estranho, mas também sentiu uma leve sensação de alívio, como se finalmente estivesse sendo vista. O fato de ele ter notado sua dor e se aproximado de forma tão sincera, sem qualquer interesse egoísta, fez com que ela questionasse suas próprias crenças sobre o que significava confiar em alguém. Talvez, no fundo, ela precisasse acreditar em algo novo, em uma possibilidade que ainda não havia sido explorada. Eu não sei. Pode ser perigoso, Luciana disse. Suas palavras, saindo de sua boca como uma defesa contra a vulnerabilidade que ela sentia. Ela estava tão cansada de se abrir para as pessoas, especialmente depois de ter sido traída por Tiago, alguém em quem ela depositou toda a confiança. Eu entendo, respondeu Eduardo, com um tom sereno e compreensivo. Mas não há problema algum em pedir ajuda quando você está passando por momentos difíceis. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente, como uma afirmação que ela precisava ouvir. Era exatamente o que ela não queria admitir. Ela precisava de ajuda. Luciana tentou resistir, mas a verdade estava clara. Aquele encontro com Eduardo, tão inesperado, era exatamente o que ela precisava naquele momento. Mesmo com suas reservas, ela sentiu uma atração por algo maior do que a dor que a havia consumido nos últimos meses. Ao olhá-lo, ela viu alguém que parecia genuíno, sem as complicações que ela estava acostumada a ver nos outros. Algo dentro dela estava começando a se abrir, algo que ela achava que havia perdido há muito tempo. A esperança, sem pensar muito mais, Luciana deu um passo à frente e respirou fundo. Ok, vamos ver onde isso nos leva, disse ela, com um pequeno sorriso, ainda desconcertada, mas decidida. Eduardo sorriu de volta, com um brilho nos olhos, que fazia parecer que ele sabia de algo que ela ainda não tinha entendido completamente. Eu te prometo, Luciana, isso vai ser mais do que você imagina. E com isso, ele deu a ela a confiança que ela precisava, embora ainda não soubesse que aquela ajuda inesperada mudaria sua vida para sempre. Enquanto Luciana se permitia caminhar ao lado dele, ela não sabia, mas estava prestes a começar um novo capítulo. Um capítulo onde ela seria desafiada, transformada e, finalmente, aprenderia que o destino pode ser mais generoso quando decidimos abrir o coração para o inesperado. E o que começou como um simples gesto de ajuda poderia de fato ser o primeiro passo para algo grandioso. Os minutos que seguiram foram um turbilhão de emoções misturadas. Luciana seguiu Eduardo, que a conduziu até uma pequena cafeteria ao lado do shopping. Ela estava ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo,
Um homem que ela nunca tinha visto antes. E que parecia saber exatamente o que dizer para fazer com que ela se sentisse melhor. O fato de ela não saber nada sobre ele e ao mesmo tempo se sentir atraída por sua presença fez com que sua mente estivesse em completo choque. Como ele poderia ser tão calmo enquanto ela se sentia como um furacão por dentro? Eduardo pediu um café para ela e sentou-se à sua frente, olhando-a com uma expressão pensativa. Sabe, ele disse, depois de um longo silêncio, às vezes as coisas acontecem de maneiras que não conseguimos controlar. Mas se você não dar uma chance a si mesma, nunca saberá para onde isso pode te levar. Luciana, hembra cética, estava começando a relaxar com o tom sereno dele. Ela não sabia se deveria se abrir ou se manter em guarda, mas naquele momento, parecia que não havia outra escolha. Ela precisava de algo diferente. E talvez esse estranho fosse a chave. Você deve estar se perguntando quem eu sou, certo? Eduardo continuou, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Eu sou empresário, e você direto. Sei que a vida não tem sido fácil para você, mas acredito que posso te ajudar de uma maneira que você nunca imaginou. Luciana parou por um momento, empresário. E como exatamente você pretende me ajudar? Sua pergunta era mais uma forma de manter o controle sobre a conversa. Mas Eduardo respondeu com uma leveza impressionante. Tudo tem seu tempo, Luciana. Mas posso te garantir que se você me deixar, sua vida vai mudar. Ele parecia ter a confiança de quem já sabia onde estava indo. Isso a deixou tanto intrigada quanto cautelosa. Luciana não sabia o que pensar. Ela queria acreditar nele, afinal, sua vida já estava uma bagunça. Mas por outro lado, o receio de se envolver em algo arriscado a impedia de se entregar. Porém, algo no jeito de Eduardo parecia verdadeiro. E ela, pela primeira vez em muito tempo, se viu disposta a ouvir o que ele tinha a oferecer. Ok, ela disse finalmente. Me mostre o que você tem a oferecer. Eduardo sorriu com um brilho enigmático no olhar. E Luciana sabia, sem saber exatamente por quê, que aquele momento marcaria o início de uma virada radical em sua vida. Luciana estava sentada ali, na cafeteria, com um sentimento que ela não conseguia entender completamente. Havia uma mistura de excitação e receio crescendo dentro dela. Eduardo, que parecia ser tão seguro e confiante, estava começando a causar uma reviravolta em seus pensamentos. Ele não era como os homens com os quais ela estava acostumada, e isso a deixava em dúvida. Ela estava começando a questionar o que realmente queria para sua vida. E o mais estranho de tudo era que, ao lado dele, ela sentia que sua vida podia ser muito mais do que ela imaginava. Vamos fazer o seguinte, Eduardo disse de repente, interrompendo os pensamentos de Luciana. Você não precisa me dizer nada agora, mas fique comigo hoje. Eu quero te mostrar algo que vai mudar sua perspectiva. Luciana olhou para ele, confusa. O que você quer me mostrar? Eduardo sorriu de forma misteriosa. Você vai ver. Mas o que vou te mostrar não é só uma mudança no seu dia, mas na sua vida inteira. Ela não sabia se estava pronta para aquilo, mas sentiu que, de alguma forma, não poderia recusar. Algo em seu coração dizia que aquilo era mais do que simples curiosidade. Eduardo levantou-se e estendeu a mão para ela. Me siga, ele disse com uma calma impressionante. Luciana olhou para sua mão, hesitou por um momento, mas, ao perceber que aquela oportunidade talvez fosse única, decidiu segui-lo. Não sabia para onde ele a levaria, mas algo dentro dela dizia que esse algo que ele prometia mostrar era mais importante do que ela podia imaginar. E, sem hesitar, ela pegou sua mão e começou a andar com ele, entrando em uma nova jornada que, ela sabia, mudaria sua vida para sempre. Luciana se sentia cada vez mais sobrecarregada. A sensação de que as coisas nunca iriam melhorar a consumia. Seu emprego como assistente administrativa em uma pequena empresa não estava trazendo grandes perspectivas. Ela estava distante do que sonhava para sua vida. As dívidas se acumulavam, e a sensação de estagnação a deixava deprimida. O pior de tudo era que não sabia como mudar sua realidade, como dar um passo à frente sem se sentir aprisionada por sua própria situação. Ao longo dos últimos meses, Luciana havia tentado economizar o máximo possível, mas as despesas inesperadas sempre a pegavam de surpresa. Ela vivia no limite, mal conseguindo cobrir as contas mensais. A angústia era constante, como uma nuvem pesada que pairava sobre sua cabeça. O que mais a incomodava era a sensação de que, por mais que se esforçasse, nada parecia mudar. Ela sabia que precisava de um novo rumo, mas o medo de se arriscar a impedia de agir. Foi quando, no meio desse turbilhão, ela encontrou Eduardo. Ele parecia ser a antítese do que Luciana estava acostumada. Ele tinha uma postura serena, algo que ela nunca havia experimentado em sua vida. Ele era misterioso, mas ao mesmo tempo, tinha algo que a fazia se sentir à vontade, como se pudesse confiar nele. A diferença entre ele e os outros homens que Luciana conhecia era nítida.
Enquanto ela se sentia sufocada pelas dificuldades, ele parecia viver em um mundo onde as coisas simplesmente aconteciam. Essa diferença a fazia questionar se ela poderia, um dia, sair dessa rotina de limitações. Ela sabia que precisava ser cautelosa. Em sua vida, as surpresas nunca haviam sido boas. Então o que Eduardo estava oferecendo parecia bom demais para ser verdade. Mas algo nela a fazia hesitar menos do que de costume. Ao lado dele, ela começou a imaginar possibilidades. Possibilidades que antes pareciam distantes, como se ela jamais pudesse alcançar. E, mesmo com as dúvidas que surgiam em sua mente, Luciana se viu disposta a confiar nele. Algo em seu olhar dizia que ele não a estava enganando. Foi então que, ao entrar no carro de Eduardo e dirigir para um local desconhecido, Luciana sentiu uma pontada de ansiedade. Ela se perguntou o que ele estava prestes a mostrar, mas também se sentiu curiosa. A sensação de estar viva novamente, de ser parte de algo maior, foi um prazer inesperado. Ela sabia que a decisão de seguir com ele poderia mudar tudo, mas o que ela não sabia era que, ao aceitar aquele convite, ela estava deixando sua vida antiga para trás, sem nem perceber o quão radical essa mudança seria. Chegaram a um restaurante elegante, bem afastado do centro da cidade. Luciana não sabia o que esperar, mas o ambiente tranquilo e sofisticado parecia estar em desacordo com seu próprio estado emocional. Ela estava ali, tentando se convencer de que estava tomando uma boa decisão, mas sentia-se um pouco fora de lugar. No entanto, antes que pudesse acomodar, uma cena que ela não esperava aconteceu. Ela viu Tiago entrando no mesmo restaurante com Sabrina, a nova namorada dele. A visão deles, tão próximos e tão felizes, cortou Luciana de forma brusca. Sentiu o estômago se revirar, e uma onda de raiva e tristeza a invadiu. Ela olhou para Eduardo, que notou imediatamente seu desconforto. "Você está bem?" ele perguntou com calma. Luciana balançou a cabeça, tentando controlar as emoções. "Eu só não esperava vê-los aqui." O olhar de Eduardo se suavizou, mas ele não disse nada. Ele sabia que não havia palavras que pudessem mudar aquele momento, mas seu silêncio parecia oferecer algum tipo de compreensão. Tiago a viu, e a expressão dele foi um misto de surpresa e desconforto. Ele se aproximou, e Luciana sentiu a tensão aumentar. "Luciana, você ainda está por aqui?" ele perguntou, com aquele tom arrogante que ela tão bem conhecia. A humilhação foi imediata. Sabrina, ao seu lado, olhou para Luciana com um sorriso falsamente doce. "Oi, Luciana, tá tudo bem com você? Você deve estar com saudades, não é?" A provocação era evidente, e Luciana sentiu cada palavra como um golpe direto no peito. Tiago, como sempre, estava tão despreocupado que parecia não perceber o quanto suas palavras machucavam. Luciana sabia que deveria se afastar, mas não conseguia. Sua mente estava uma confusão. Ela queria simplesmente gritar, expulsar toda a raiva e frustração, mas não sabia se isso ajudaria. Ela se virou para Eduardo, que estava observando a cena em silêncio. Ele não se apressou em intervir, mas seus olhos demonstravam apoio silencioso. Luciana sentiu uma onda de gratidão por ele, e naquele momento, algo mudou. Ela não ia mais deixar Tiago ou Sabrina definirem sua vida. Ela não precisava da aprovação deles para seguir em frente. Tiago, ainda sem perceber o impacto de suas palavras, deu um último olhar para Luciana, como se estivesse esperando uma reação. Mas Luciana apenas sorriu, forçando uma expressão de desdém. "Sim, Tiago, estou bem", ela respondeu. "E você já encontrou o que tanto procurava?" Sabrina olhou com surpresa, mas Luciana já estava decidida. Ao dar as costas, ela sentiu a raiva dar lugar a uma sensação de alívio. Era hora de seguir em frente. E sem saber, ela já havia dado o primeiro passo para isso. Enquanto a conversa com Tiago e Sabrina se afastava, Luciana sentiu um alívio momentâneo. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Eduardo, percebendo o que ela estava passando, a conduziu para uma área mais tranquila do restaurante, onde poderiam sentar e conversar. Ele parecia ter algo mais a dizer, algo que ela sentia que mudaria sua perspectiva. Ela, por outro lado, tentava organizar seus pensamentos, ainda processando o que acontecera ali. "Luciana, você está no controle agora", Eduardo começou. "Eu sei que tudo isso parece confuso. E você não me conhece, mas você precisa parar de se deixar dominar por seu passado. O que aconteceu com Tiago e o que ele fez com você não define quem você é." As palavras dele foram como um bálsamo para Luciana, que começava a se dar conta de que ele tinha razão. Ela estava se deixando consumir pelo passado e, ou a fazer isso, estava se mantendo presa a algo que não a fazia feliz. Eduardo olhou com uma intensidade que ela não sabia se deveria interpretar como amizade ou algo mais. "Mas como eu deixo isso para trás?" Luciana perguntou, sua voz quase um sussurro. "Como consigo seguir em frente depois de tudo?" Eduardo sorriu suavemente
com uma calma que parecia vir de um lugar muito mais sereno do que ela jamais experimentara. Às vezes a chave é exatamente essa: seguir em frente, mas de forma consciente, sabendo que as coisas que você carrega vão te impedir de viver plenamente. Aquele simples conselho parecia fazer mais sentido do que ela poderia imaginar. Ele a estava convidando a olhar para o futuro, não para o passado. Luciana sentiu uma leveza que não sabia que ainda podia sentir. A dor estava ali, mas não mais com o mesmo peso. Talvez o que ela precisasse fosse alguém como Eduardo para ajudá-la a enxergar as coisas sob outra ótica. Eles passaram o resto da noite conversando sobre coisas leves, mas também compartilhando reflexões mais profundas. Ela não sabia exatamente onde isso tudo a levaria, mas a cada palavra de Eduardo, algo em seu interior dizia que a vida ao seu lado poderia ser diferente. E talvez mais do que isso, poderia ser exatamente o que ela precisava. Luciana não sabia exatamente o que estava acontecendo com ela. Sentia-se estranha, quase fora de si, como se algo muito grande estivesse prestes a acontecer. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, mas ela não sabia como lidar com aquilo. Ela estava cansada de sentir que sua vida estava fora de controle, que os outros sempre tinham as rédeas. Mas Eduardo, com sua calma quase imperturbável, parecia ter algo que ela nunca havia experimentado: controle sobre suas próprias escolhas. E embora ainda estivesse receosa, Luciana sentia que estava começando a mudar. Naquela noite, enquanto dirigiam para casa, ela pensou no quanto sua vida parecia ter ficado estagnada, enquanto Eduardo parecia viver de uma maneira tão segura. Será que ela conseguiria alcançar essa sensação de estabilidade? Será que era possível se libertar de tudo que aprendia? Luciana sabia que, para encontrar essas respostas, ela teria que se abrir mais. Ela teria que confiar mais nas oportunidades que surgissem, mesmo que isso significasse dar um salto no escuro. Algo dentro dela dizia que essa chance não apareceria de novo. Eu ainda estou com medo, Luciana confessou a Eduardo, olhando para ele, sem saber o que esperar da sua resposta. Ele a olhou com um sorriso gentil, como se compreendesse sua insegurança, sem dizer uma palavra. O medo é natural, Luciana, mas você tem que lembrar que ele é só uma sensação. O que importa mesmo é o que você faz com ele. Aquelas palavras a atingiram de forma mais forte do que ela imaginava. Eduardo estava certo. O medo era algo que sempre a havia paralisado, mas agora ela tinha a oportunidade de agir de maneira diferente. E talvez fosse isso que ela mais precisasse agir. Ela se permitiu respirar mais fundo, sentindo que as palavras de Eduardo estavam fazendo sentido, ainda que em um ritmo mais lento do que ela gostaria. Mas por mais que sua mente estivesse tentando se defender, havia algo em seu coração que começava a se abrir para o desconhecido. Eu quero mudar, Luciana diz, mais para si mesma do que para Eduardo. Eu sei que posso ser mais do que isso. Eduardo a olhou com um sorriso suave. Então, tá no caminho certo, disse ele, já dando a entender que essa jornada só estava começando. E com isso, Luciana sentiu pela primeira vez, em muito tempo, que havia uma luz no fim do túnel. No dia seguinte, a vida de Luciana começou a dar sinais de transformação. Ela já não sentia a mesma frustração constante que acompanhava antes. Claro, as dificuldades ainda estavam presentes, mas algo parecia diferente. A confiança em Eduardo crescia a cada conversa, a cada palavra sábia que ele compartilhava com ela. Ele ajudava a enxergar as oportunidades que até então ela não percebia. No entanto, Luciana não estava completamente à vontade com essa nova perspectiva. Ela ainda se sentia uma estranha, como se estivesse jogando um papel que não sabia bem como interpretar. Enquanto isso, o ex-namorado de Luciana, Tiago, ainda estava em sua mente. Ele aparecia de vez em quando, como um espectro que ela não conseguia afastar completamente. Mas o que mais a incomodava era a ideia de que ele, tão facilmente, havia seguido em frente com Sabrina, enquanto ela ainda se arrastava em uma rotina de arrependimentos e amores não correspondidos. Luciana não queria mais viver para ele, para as lembranças que ele deixava, mas ao mesmo tempo, não podia negar que a dor da traição ainda a afetava de forma profunda. Eduardo, percebendo sua inquietação, sugeriu que ela fizesse algo para começar a mudar seu ambiente. Acho que você precisa se distanciar do que te fez sofrer. Luciana, ele disse, se você ficar presa nesse passado, nunca vai conseguir crescer. A ideia era tentadora, mas também assustadora. Ela sabia que precisava seguir em frente, mas a ideia de abandonar totalmente o que conhecia a deixava com uma sensação de vazio. Ainda assim, ela sabia que o que ele falava era verdade. Para avançar, ela teria que deixar para trás as lembranças dolorosas, incluindo as de Tiago. A tensão dentro dela aumentava. Ela queria viver o que Eduardo estava oferecendo, mas ao mesmo tempo, sentia uma resistência. Ela se via, mais uma vez, dividida entre a dor do passado e a promessa de algo melhor no futuro. Mas as palavras de Eduardo ainda a acompanhavam. Você não vai conseguir seguir em frente
se continuar olhando para trás. Essa frase ecoava como um lembrete constante de que o caminho à frente exigiria coragem. E mais do que isso, ação. Luciana sabia que a decisão era dela. Ela poderia ficar presa ao que a fazia sofrer, ou poderia se permitir viver algo novo. Algo que ela não sabia o que seria, mas que já começava a sentir na pele. Ela olhou para Eduardo com um misto de gratidão e receio, percebendo que estava mais próxima de dar o próximo passo do que jamais imaginou. Com o tempo, a sensação de inquietação em Luciana só aumentava. Por mais que ela sentisse que estava sendo guiada por Eduardo, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. O que exatamente ele queria dela? A amizade parecia genuína, mas ela não conseguia evitar o pensamento de que ele poderia ter segundas intenções. O estranho, por mais calmo e confiante que fosse, ainda parecia envolto em mistério, e isso a deixava desconfortável. Ao mesmo tempo, Luciana começou a questionar suas próprias intenções. Será que ela estava se aproximando dele apenas pela solidão que sentia? Estava ela se deixando levar por alguém que estava oferecendo algo que parecia uma fuga das dificuldades da vida? Ela não queria ser aquela pessoa que se entregava a algo sem pensar nas consequências. Mas a verdade era que, depois de meses vivendo em um ciclo de frustração, a ideia de uma qualquer mudança menos, parecia atraente demais. Eduardo, por sua vez, não parecia estar em busca de respostas imediatas. Ele a tratava com uma calma impressionante, como se soubesse que ela precisava do tempo necessário para processar tudo o que estava acontecendo. Mas esse comportamento só aumentava a insegurança de Luciana. Ela sentia que ele estava fazendo algo por ela, mas não sabia o que ele realmente esperava em troca. Seria só amizade? Ou havia algo mais? Ela queria saber, mas tinha medo da resposta. Por dentro, Luciana se via em um dilema constante. Ela queria se entregar à ideia de algo novo, mas ao mesmo tempo, temia as repercussões. Ela sabia que não podia mais continuar como estava. Mas o que significava isso para ela? Onde exatamente essa mudança levaria? Era o momento de tomar uma decisão? Luciana sentia que, ao aceitar a ajuda de Eduardo, ela estava se abrindo para um mundo totalmente diferente, mas também se distanciando das suas próprias certezas. Ela não sabia o que faria a seguir, mas sabia que algo precisava acontecer. Naquela noite antes de dormir, Luciana fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não ia mais fugir do que sentia. Era hora de confrontar os seus medos, de se permitir crescer e de seguir um novo caminho. O primeiro passo seria aceitar que a vida, em sua complexidade, não precisava ser perfeita. Ela não tinha mais que esperar por uma mudança radical do dia para a noite, mas poderia começar com pequenos passos e, ao dar esses passos, ela conseguisse finalmente encontrar a liberdade que tanto desejava. Nos dias seguintes, Luciana não conseguia parar de pensar em Eduardo. Ela se sentia atraída pela calma dele, mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de questionar suas intenções. Como alguém tão seguro de si se importaria com ela? Uma simples assistente administrativa, com dificuldades financeiras, e um coração partido, algo não se encaixava. Eduardo parecia ser de um mundo tão diferente, cheio de oportunidades e um charme que ela não sabia como decifrar. Ela não tinha mais espaço para ilusões, depois de tantas decepções. Durante o trabalho, Luciana não conseguia tirar Eduardo da cabeça. As palavras dele ainda ressoavam em sua mente. Você precisa parar de olhar para trás. Mas como ela poderia fazer isso quando seu passado ainda estava tão presente? Tiago e Sabrina estavam sempre em sua mente, como um lembrete constante da sua incapacidade de seguir em frente. E Eduardo, com sua aparente perfeição, parecia ser um pedaço de algo que ela ainda não entendia completamente. Isso a deixava cautelosa, mas também curiosa. Quando ele a chamou para se encontrar novamente, Luciana hesitou. Será que ele estava esperando algo de seu relacionamento? Ela não sabia o que ele queria, mas algo dentro dela dizia que ele não estava apenas sendo gentil. Ela pensou em desistir da ideia de encontrá-lo, mas a tentação de descobrir mais sobre ele foi mais forte. Ela não sabia se estava se protegendo ou se entregando a uma nova experiência. Mas de qualquer forma, ela decidiu se dar essa chance. Talvez fosse a última oportunidade para ela começar de novo. O encontro estava marcado em um restaurante simples, mas elegante o suficiente para dar uma sensação de exclusividade. Quando chegou, Eduardo já estava lá, aguardando pacientemente, como se nada em sua vida fosse apressado. Isso a fez sentir uma pontada de inveja. Como ele conseguia viver com tanta paz interior, enquanto ela mal conseguia controlar seus próprios pensamentos? Oi, Luciana, ele disse com um sorriso tranquilo. Espero que esteja bem. Ele parecia genuíno, mas Luciana não podia evitar a desconfiança que ainda restava. Ela sentou-se, e antes que pudesse falar algo, Eduardo começou. Eu sei que você tem dúvidas. E tudo bem. Eu só quero te ajudar a ver além do que você vê agora. A forma como ele falava parecia simplificar tudo o que ela sentia.
e por mais que isso fosse reconfortante, também a assustava. Ela não sabia mais se estava lidando com alguém sincero ou com alguém que sabia demais sobre como fazer as pessoas se sentirem especiais. A cada encontro, Luciana começou a se sentir mais à vontade com Eduardo. A desconfiança inicial foi dando lugar a uma sensação crescente de conforto. Ele parecia sempre saber o que dizer para fazer com que ela se sentisse importante, como se fosse mais do que uma assistente administrativa perdida em um mundo sem grandes perspectivas. Ele a encorajava a se enxergar de forma diferente, como alguém capaz de conquistar o que quisesse. E à medida que a conhecia, ele também revelava um lado mais vulnerável de si mesmo, algo que despertava ainda mais a curiosidade de Luciana. Naqueles momentos, ela começava a perceber que havia mais em Eduardo do que ela imaginava. Ele não era apenas o homem perfeito que parecia ser à primeira vista. Havia algo por trás de seus olhos, uma complexidade que ele mantinha bem guardada. Mas por alguma razão, isso a atraía ainda mais. Ele não precisava de palavras grandiosas para mostrar seu apoio. Suas ações falavam por ele. A forma como ele escutava, como se realmente estivesse interessado em entender suas preocupações, fazia Luciana se sentir como se, finalmente, alguém estivesse ouvindo. Com o tempo, a presença de Eduardo na vida de Luciana se tornou reconfortante. Ele era constante, uma figura que, sem dizer muito, conseguia fazer com que ela se sentisse mais forte, mais capaz de enfrentar os desafios que surgiam. No entanto, ela ainda estava hesitante. Ela não sabia se estava se apaixonando por ele ou apenas se entregando à sua companhia por causa do vazio que sentia dentro de si. A linha entre gratidão e amor estava ficando cada vez mais tênue, e isso a assustava. Enquanto isso, o passado de Luciana ainda pairava sobre ela. Tiago continuava a ser uma sombra, e ela não conseguia deixar de se comparar à nova namorada dele, Sabrina. Ela sentia que estava vivendo uma vida sem brilho, enquanto ele, aparentemente, tinha tudo o que sempre quis. No entanto, com Eduardo, ela começou a entender que sua vida não precisava ser comparada à de ninguém. Ele não a fazia sentir-se inferior. Pelo contrário, fazia menos a ver seu próprio valor. Mas isso não resolvia as questões que ela ainda tinha com seu ex. E Luciana sabia que, para seguir em frente, precisava tomar decisões difíceis. A conexão entre ela e Eduardo foi se tornando mais forte, mas ao mesmo tempo, mais confusa. Ela queria confiar nele, mas ainda não sabia onde isso a levaria. Eduardo começou a falar sobre oportunidades, sobre como ele poderia ajudá-la a encontrar algo melhor. Mas Luciana se sentia dividida. Ela queria se lançar em algo novo, mas ao mesmo tempo não sabia se estava preparada para dar esse salto. A tensão entre a confiança e a desconfiança, entre a esperança e o medo, estava crescendo dentro dela. A grande virada aconteceu em uma tarde chuvosa, quando Luciana recebeu uma mensagem de Eduardo com um simples convite. "Gostaria de almoçar comigo amanhã? Tenho algo importante para te contar." Ela ficou curiosa, mas também apreensiva. O que seria tão importante assim? Seria algo bom ou ruim? Quando se encontraram, Eduardo a observou com um sorriso enigmático. "Há algo que você precisa saber sobre mim." Ele começou. "Eu não sou apenas um simples empresário. Na verdade, sou um dos maiores investidores do Brasil." Luciana congelou. Ela não sabia o que dizer. Ele, o homem que parecia tão simples, tão acessível, era um dos mais ricos do país? Isso a deixou sem palavras. Eduardo continuou, sem pressa. "Eu não gosto de me exibir, Luciana, mas a verdade é que, quando você conhece o mundo dos grandes negócios, é difícil voltar atrás." Ele explicou, com calma, como havia construído sua fortuna e como, apesar de todo o sucesso, ele sentia que algo estava faltando em sua vida. "Eu nunca soube muito bem o que fazer com esse dinheiro. Ele me trazia segurança, mas não felicidade. E é por isso que eu me esforço tanto para ajudar as pessoas como você, que tem muito mais a oferecer do que pensam." Luciana estava atônita. Ela nunca imaginou que Eduardo fosse alguém tão influente. Mas ao mesmo tempo, isso mudava tudo. Ela se sentia uma simples espectadora de um mundo que parecia inalcançável. A revelação de Eduardo trouxe à tona um turbilhão de sentimentos em Luciana. A confiança que ela estava começando a ter nele era, de certa forma, agora misturada com desconfiança. Ela sentia que estava diante de algo maior do que imaginava. Ao mesmo tempo, a descoberta de que ele era tão rico e poderoso a fazia se sentir ainda mais pequena. Ela não sabia se aquilo a fazia se afastar ou aproximar mais de Eduardo. Mas uma coisa era certa: sua vida, que antes parecia estagnada, estava começando a mudar de uma forma que ela jamais esperou. Mas Eduardo não parecia perceber a confusão que ele causou. Ele continuou a falar com ela com a mesma calma de antes, como se nada tivesse mudado. "Eu sei que isso pode ser difícil de entender, Luciana.
ele disse. Mas eu realmente quero ajudar você a ver o mundo de outra maneira. Não se trata de dinheiro, mas de como você pode mudar sua própria história. Luciana sentiu o peso de suas palavras. E por mais que estivesse com medo do que tudo isso significava, também sentia que, de alguma forma, ele estava certo. Ela precisava de uma mudança, e talvez esse fosse o momento para dar o primeiro passo. Luciana não sabia mais o que pensar. A revelação de Eduardo sobre ser um milionário a deixou completamente desconcertada. De repente, ela se viu envolvida em um mundo muito além da sua realidade. As inseguranças começaram a surgir com mais força. Será que ela estava apenas sendo usada por ele para preencher um vazio em sua vida? Ele realmente estava interessado nela como pessoa? Ou estava apenas oferecendo sua ajuda por causa de sua posição social? Ela já havia sido deixada para trás uma vez. E o medo de que isso acontecesse novamente começou a tomar conta dela. Ela se sentia tentada a confiar nele. Mas a verdade é que seu coração estava dividido. A razão dizia para se manter afastada, não se deixar levar por um encanto temporário, mas o desejo de mudar sua vida, de deixar para trás a vida sem perspectivas, parecia mais forte. E então surgiu o dilema moral. Se ela se envolvesse com Eduardo, ela não estaria se entregando ao luxo, à riqueza e à facilidade dele? Ela estava se apaixonando por ele? Ou apenas pela ideia do que ele representava? Isso fazia Luciana questionar a si mesma e a cada nova conversa com Eduardo. Ela se sentia mais confusa. Enquanto isso, seu ex-namorado, Thiago, ainda estava na sua cabeça. A comparação era inevitável. Ele, que sempre acreditou que a vida era uma armadilha do capitalismo, havia encontrado conforto em uma vida que parecia seguir seu curso sem grandes dificuldades. Enquanto Luciana, por outro lado, se via constantemente lutando contra o que sentia e contra os obstáculos que surgiam. Será que isso tudo é justo? Ela pensava, sentindo-se cada vez mais perdida na confusão emocional em que estava mergulhada. Eduardo percebia o dilema que Luciana estava enfrentando. Ele a respeitava o suficiente para não pressioná-la, mas ao mesmo tempo sabia que ela precisava dar um passo em direção à mudança. Eu sei que você está com medo, Luciana, ele disse em uma de suas conversas, mas você tem que confiar em si mesma. Se você não dar esse passo, vai ficar para trás. Não por causa do dinheiro, mas por causa de quem você é. Aquela frase a atingiu profundamente. Eduardo estava certo. Era hora de decidir. Ela tinha que dar esse passo, ou então ficaria presa em um ciclo de medo e dúvidas. Por mais que o medo de errar ainda estivesse ali, algo dentro de Luciana estava começando a se acender. A vida que ela conhecia, com suas limitações e frustrações, já não parecia suficiente. Talvez fosse hora de se entregar ao que o futuro poderia oferecer, mesmo que isso significasse se arriscar. Eduardo era um desconhecido, mas ele também era a chave para algo novo. E, enquanto ela se debatia com suas dúvidas, Luciana começou a perceber que talvez o maior erro fosse não tentar. Ela estava começando a se permitir viver algo que poderia, sim, mudar tudo. Isso era algo que ela nunca imaginou fazer antes. A cada encontro com Eduardo, a vida de Luciana parecia mudar um pouco mais. Mas, como se o universo estivesse testando sua coragem, um dia ela foi confrontada por Thiago novamente. Ele apareceu inesperadamente em sua casa, com aquele sorriso arrogante que ela sempre odiou. Eu vi você em algum lugar esses dias, disse ele, com aquele tom que fazia com que Luciana se sentisse como uma intrusa no próprio mundo. Ela, que já tinha se acostumado a viver sem ele, agora precisava lidar com essa presença desconfortável. O que ele queria? Afinal, você está muito diferente, Thiago comentou, com um olhar de cima para baixo, como se estivesse analisando cada movimento dela. Luciana, por sua vez, sentiu uma onda de repulsa. Ela sabia que ainda carregava o peso da traição, mas também sabia que não podia mais se deixar dominar pelo passado. Eu estou diferente, sim, respondeu com um sorriso sarcástico. E é exatamente isso que você está vendo? Thiago ficou um pouco desconcertado. Ele não estava acostumado a ver Luciana assim, tão segura de si, mas o fato de ela estar tão tranquila o incomodava. Eu soube que você está saindo com alguém, ele comentou, um pouco irônico. Tentando encontrar alguma fraqueza em sua postura, Luciana, no entanto, não deixou que ele a afetasse. Ela sabia que o único motivo de ele aparecer ali era para testar seus limites, como sempre fez. Sim, estou saindo com alguém, disse, sem hesitar. E na verdade, estou muito feliz com isso. A resposta pegou Thiago de surpresa. Ele parecia esperar que ela ainda estivesse presa a ele, esperando por sua aprovação. Mas Luciana havia superado essa fase. Ela agora tinha uma nova vida e não precisava mais da aprovação dele para seguir em frente. Ao longo das semanas seguintes,
A pressão social começou a aumentar. O relacionamento de Luciana com Eduardo, que ainda era algo discreto, começou a atrair a atenção de colegas de trabalho e amigos. Alguns elogiaram, enquanto outros a olhavam com desconfiança. Era como se ela estivesse sendo julgada por sua decisão de seguir com alguém que, aos olhos da sociedade, parecia estar em um patamar muito superior ao dela. Isso a incomodava, mas ao mesmo tempo, também a fazia questionar o que realmente importava para ela. Será que o que os outros pensam realmente importa? Ela se perguntava, tentando bloquear o barulho externo. E, apesar de toda a pressão, Luciana sabia que estava fazendo a escolha certa. Ela não estava mais se rendendo aos julgamentos alheios, nem à imagem que as pessoas tinham de sua vida. Ela agora estava em busca de algo muito maior, a própria felicidade. E, pela primeira vez, ela sentia que, ao lado de Eduardo, talvez estivesse mais próxima disso do que jamais esteve. Com o tempo, Luciana começou a se perceber diferente. As conversas com o Eduardo, que antes a deixavam ansiosa e cheia de dúvidas, agora a faziam se sentir mais leve, mais aberta para as possibilidades. Ela se sentia mais capaz de tomar as rédeas de sua própria vida, sem medo de errar. O que mais a impressionava era que Eduardo parecia ser mais do que alguém com dinheiro. Ele parecia ser alguém que realmente queria vê-la crescer. Alguém que acreditava nas capacidades dela. Ela, por sua vez, começou a mudar. As inseguranças, as dúvidas e os medos que antes a paralisavam começaram a se dissipar. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos Luciana se viu mais forte. As palavras de Eduardo a acompanharam e ela as internalizou de uma forma que nunca imaginara. A vida não acontece quando você fica parado, Luciana. Ele sempre dizia. E ela finalmente entendeu o que ele queria dizer. Ela precisaria se mover, seguir em frente e aceitar que a transformação seria um processo. Não seria fácil, mas ela estava disposta a tentar. Eduardo, mais uma vez, foi o catalisador dessa mudança. Ele não só ajudava a ver sua vida de uma perspectiva diferente, mas também a encorajava a tomar as rédeas das oportunidades que surgiam. Ele a fez acreditar que ela poderia ir além do que imaginava, que ela tinha tudo o que precisava para ser bem-sucedida, tanto emocional quanto financeiramente. E, mais importante, ele estava disposto a ajudá-la a encontrar o caminho. Esse foi o primeiro passo de uma transformação que Luciana sabia que a levaria a lugares que ela nunca sonhou. Luciana já estava se acostumando com um novo ritmo de sua vida. Ela se sentia mais confiante, mais capaz de tomar decisões. No entanto, algo ainda estava por vir. Eduardo, com sua calma e mistério, a surpreendeu de maneira que ela não esperava. Ele a convidou para um jantar em um local mais exclusivo, um restaurante de alto nível. E, ao contrário dos encontros anteriores, ele parecia mais sério, mais concentrado. Que seria dessa vez? Luciana não sabia ao certo, mas sentia que a grande virada de sua história estava prestes a acontecer. Quando chegaram ao restaurante, Eduardo a olhou com um sorriso tranquilo, mas havia algo de diferente em seu comportamento. Luciana, ele disse com a voz mais grave, eu sei que você ainda tem dúvidas, mas hoje vou te mostrar a verdade. Luciana sentiu o coração acelerar. O que ele queria dizer com isso? Ele estava prestes a revelar algo que ela nem imaginava. Mas ao mesmo tempo, uma sensação de paz a envolveu. Ela confiava nele. Sabia que ele não estava tentando enganá-la. E foi aí que Eduardo, com um gesto que parecia tão natural, a surpreendeu com uma revelação que a deixou sem palavras. Eu sou mais do que um simples empresário, Luciana. Eu sou dono de um império que, há muito tempo, envolve setores que você nunca imaginou. Minha fortuna é considerável. Mas o que eu realmente quero agora é encontrar algo genuíno. Não posso continuar sendo apenas um homem rico e solitário. As palavras dele a atingiram de forma forte. Luciana não esperava ouvir aquilo. Como ele havia chegado até ela? Ela sentiu uma mistura de choque e compreensão. Eduardo estava se abrindo para ela, de uma maneira que nunca imaginou que fosse acontecer. Eu não quero que você pense que estou fazendo isso por interesse, continuou ele. O que eu vejo em você vai além do que você imagina. Acredito no seu potencial, Luciana, e acredito que você pode ser mais do que você mesma pensa ser. Luciana, tomada por uma mistura de emoções, não sabia o que dizer. Estava atônita. Ele estava lhe oferecendo algo mais do que dinheiro, mais do que status. Ele estava oferecendo uma parceria, uma chance de construir algo genuíno juntos. E naquele momento, ela se deu conta de que sua vida estava prestes a mudar mais do que ela imaginava. A revelação de Eduardo a fez perceber que ele não era apenas um empresário de sucesso, mas alguém com uma visão mais profunda sobre a vida. Ele queria que ela fosse mais do que uma parceira no negócio. Ele a queria ao seu lado para crescer, aprender juntos. E pela primeira vez, Luciana se sentiu como se fosse capaz de conquistar o mundo ao lado dele, sem precisar ser perfeita, sem precisar esconder suas inseguranças.
ela poderia ser quem realmente era, sem medo de ser julgada. Com o coração batendo forte e a mente a mil, Luciana se viu presa entre duas realidades. De um lado, ela tinha a oportunidade de mudar de vida, de abraçar o futuro com Eduardo e tudo o que ele representava. De outro, ela sentiu o peso do passado, das inseguranças e das dúvidas que ainda a assombravam. Ela sabia que ao tomar essa decisão, não poderia voltar atrás, mas por um momento, ela se questionou: será que estava pronta para se entregar completamente a isso? Será que o medo de errar não a impediria de viver aquilo que parecia ser uma oportunidade única? Eduardo, percebendo a tensão dela, colocou a mão suavemente sobre a dela. Eu sei que é muito para digerir, ele disse, com uma suavidade que fez Luciana sentir que, finalmente, estava em boas mãos. Mas você tem que saber que isso é real, Luciana. O que eu ofereço não é um conto de fadas, Anaor, mas é verdadeiro. Aquela afirmação foi o que Luciana precisava ouvir. Ela sabia que não seria um caminho simples, mas algo dentro dela dizia que essa era a chance que ela tanto esperava para deixar o passado para trás e começar uma nova jornada. O dilema que ela enfrentava não era simples. O medo de perder o controle, de ser abandonada novamente, ainda a paralisava. Mas, ao olhar para Eduardo, ela percebeu que ele não era Tiago. Ele não era alguém que se afastaria ao primeiro sinal de dificuldades. Eduardo estava ali, oferecendo a chance de construir algo verdadeiro, algo sólido. E, por mais que tivesse medo, ela sabia que esse medo era apenas uma barreira que ela precisava derrubar para crescer. A tensão emocional foi crescendo à medida que Luciana analisava as palavras de Eduardo. Ele estava falando sério. Ele queria construir algo com ela. Não apenas um negócio, mas uma parceria, uma relação baseada na confiança mútua. Mas será que ela estava pronta para isso? Estaria ela disposta a aceitar não apenas as oportunidades que Eduardo oferecia, mas também os riscos que vinham com ele? Luciana se pegou pensando em todas as possibilidades e, pela primeira vez, não teve medo de dar o próximo passo. Eu aceito, Luciana disse, com uma determinação que ela não sabia que possuía. Aceito tentar. Aceito o desafio. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno e carinhoso. Ele sabia que naquele momento, Luciana havia dado um passo importante, e ele sabia que, perto de Dolly, as coisas entre eles nunca mais seriam as mesmas. A decisão estava tomada. Luciana estava pronta para seguir em frente, para viver algo novo, e quem sabe, algo muito mais grandioso do que imaginava. Com a decisão tomada, Luciana se sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Mas ao mesmo tempo, o medo da mudança ainda pairava sobre ela. Não seria fácil abandonar tudo que ela conhecia e se jogar em um mundo desconhecido. Além disso, o olhar das pessoas ao seu redor começou a se intensificar. Amigos e colegas de trabalho começaram a notar a mudança nela. E muitos não conseguiam entender como ela, uma simples assistente administrativa, estava se aproximando de alguém tão poderoso e influente. Isso fez com que ela se sentisse ainda mais insegura. No entanto, Eduardo estava lá para apoiá-la, como sempre. Ele a encorajava a ser ela mesma, a não deixar que os olhares e os julgamentos das pessoas a impedissem de ser quem ela realmente queria ser. As pessoas vão falar, Luciana, mas no final das contas o que importa é o que você sente. E se você se sentir bem com suas escolhas, ninguém mais pode interferir. Aquela era uma lição que ela precisava aprender. A vida dela não precisava ser moldada pelas expectativas dos outros. Ela era a única responsável por suas escolhas e pelo seu futuro. As semanas seguintes foram um verdadeiro teste para Luciana. Ela começou a entrar em um novo ambiente mais sofisticado, cheio de pessoas influentes e situações que antes lhe pareciam distantes. Mas, apesar da pressão, ela se manteve firme. Ela se lembrou das palavras de Eduardo e se sentiu mais forte. Ela estava lidando com os desafios internos e externos de uma forma que nunca imaginou ser possível. A vida que ela conhecia estava ficando para trás, e aos poucos, ela começava a se sentir mais à vontade nesse novo mundo. A grande transformação começou a acontecer dentro dela. Luciana estava descobrindo que, ao confiar mais em si mesma, ela poderia lidar com os desafios de frente sem medo de falhar. Ao lado de Eduardo, ela se sentia segura para enfrentar o desconhecido, sabendo que ele a apoiaria em cada passo. E apesar dos obstáculos, ela estava começando a entender que a verdadeira mudança vinha de dentro, não das circunstâncias externas. Agora, Luciana estava pronta para ir além. Ela não queria mais ser a pessoa que se limitava pelas expectativas dos outros. Ela queria viver sua vida de forma autêntica e, com Eduardo ao seu lado, ela sabia que poderia conquistar tudo o que desejasse. O caminho não seria fácil, mas ela estava determinada a seguir em frente,
sem olhar para trás. Após a revelação de Eduardo sobre sua verdadeira posição e intenções, Luciana se sentiu mais confiante do que nunca para seguir em frente. No entanto, ela ainda tinha um obstáculo pela frente. Tiago. O passado não parecia querer deixá-la em paz. Ele continuava se aparecendo de forma inesperada, e ela sabia que não poderia continuar ignorando isso. A tensão com Tiago estava se acumulando, e a pressão de resolver essa pendência emocional estava ficando cada vez mais forte. Foi então que um dia, ela encontrou Tiago novamente em um evento de trabalho. Ela estava low, com Sabrina ao seu lado, como se nada tivesse acontecido entre eles. Ao vê-los, Luciana sentiu um misto de raiva e indiferença. Ela sabia que precisava se enfrentar com ele, que precisava resolver o que ainda estava dentro dela. Tiago, percebendo a presença de Luciana, se aproximou. Seu sorriso cheio de arrogância. "Olha só, a nossa querida Luciana, agora rodeada de poderosos", disse ele, com aquela falsa simpatia que sempre a incomodou. Luciana respirou fundo, controlando suas emoções. "Eu não sou mais a sua Luciana, Tiago", disse ela, com firmeza. "Você não tem mais poder sobre mim. E por favor, não venha mais tentar me diminuir, porque agora você não é nada para mim." A reação de Tiago foi de surpresa, mas Luciana não deu espaço para ele se aproveitar da situação. "Eu não preciso da sua aprovação e nem da sua presença. Minha vida não gira mais em torno de você." Aquelas palavras foram como uma libertação para Luciana. Ela estava finalmente se libertando do peso emocional que Tiago e o relacionamento deles representavam. Eduardo, que estava perto o suficiente para ouvir a conversa, se aproximou e colocou uma mão carinhosa nas costas de Luciana. "Ela tem razão", disse ele, com um sorriso tranquilo. "Ela não precisa de aprovação de ninguém. E muito menos de você, Tiago." A presença de Eduardo ao seu lado fez Luciana sentir-se segura, mais do que jamais imaginou ser possível. Ela agora estava em controle da sua vida, e não seria mais vítima das provocações de Tiago ou dos comentários das pessoas ao redor. Tiago, visivelmente desconcertado, se afastou com um olhar de desdém, mas Luciana não se importou. Ela sabia que tinha dado a resposta certa, não só para ele, mas para ela mesma. Ela estava superando o passado, e ao lado de Eduardo, começava a entender que havia algo muito maior esperando por ela, algo que ela jamais imaginou ser possível. Tiago não fazia mais parte da sua história. Ele estava no passado, e Luciana estava finalmente pronta para seguir em frente. Após o encontro com Tiago, Luciana e Eduardo passaram o restante da noite juntos, com um silêncio confortável entre eles. Eduardo a observava com uma leveza que fazia Luciana se sentir mais tranquila do que nunca. Ela sabia que o que aconteceu naquela noite foi importante, mas ainda não sabia ao certo o que o futuro reservava. Eduardo, por sua vez, estava começando a entender que Luciana estava pronta para dar mais um passo importante. "Luciana, você tem sido mais forte do que pensa", disse Eduardo, em um momento de cumplicidade. "Eu sei que não tem sido fácil para você, mas eu quero que saiba que ao meu lado, você tem todo o apoio que precisar. E isso não é apenas sobre negócios, não é apenas sobre minha posição social, é sobre nós. E eu quero que você saiba que sou completamente comprometido com você." Luciana sentiu um calor no peito. Aquela era a confirmação de que ela estava no caminho certo, e que Eduardo realmente queria algo com ela, algo que ia além do que ela imaginava. Aquelas palavras vindas do Eduardo eram exatamente o que Luciana precisava ouvir. Elas fortaleceram sua confiança e a sensação de que ela não estava mais sozinha. Ela havia passado por tantas dificuldades em sua vida, mas agora, ao lado de Eduardo, tudo parecia possível. Ele a fazia acreditar que ela merecia ser mais do que uma assistente administrativa sem perspectivas. O qual vier a crescer, queria acompanhá-la nessa jornada, e isso a fez sentir que, pela primeira vez, ela estava pronta para viver sem limitações. "Eu também estou comprometida, Eduardo", disse Luciana, com sinceridade. "Eu não sei exatamente o que vai acontecer entre nós, mas sei que não quero mais viver no passado. Não com você, não com ninguém." Eduardo sorriu, um sorriso que transbordava confiança e respeito. Ele a olhou com carinho e disse: "Eu também não tenho todas as respostas, Luciana, mas o que sei é que ao seu lado, eu quero enfrentar o que vier." E naquele momento Luciana soube que, independentemente dos desafios que surgissem, ela estava finalmente no controle da sua vida. Ela havia tomado a decisão certa. Após o encontro com Tiago e a confirmação de seu compromisso com Eduardo, Luciana sentiu que sua vida estava finalmente tomando um rumo positivo. Ela havia enfrentado o passado, confrontado suas inseguranças, e estava pronta para construir um futuro que até então parecia distante, com Eduardo ao seu lado. Ela sabia que as possibilidades eram infinitas e que ela poderia alcançar mais do que jamais imaginou. Ele não a estava ajudando apenas financeiramente, ele estava ajudando-a
a descobrir quem ela realmente era, sem as amarras do medo e da dúvida. O caminho não seria fácil, mas Luciana não tinha mais receio de se arriscar. Ela sabia que Eduardo seria uma parte importante dessa jornada, mas que ela também precisava construir sua própria história, sua própria identidade. O que ela não sabia era que ao lado dele, ela se sentiria mais forte e capaz de conquistar o que desejasse. Eles estavam prontos para escrever uma nova história juntos, sem as limitações do passado e com a confiança de que o futuro era deles para conquistar. Eduardo e Luciana não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam determinados a caminhar juntos. Ele, com sua experiência e sua visão de negócios, e ela, com sua renovada confiança em si mesma. Estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse pela frente. E naquele momento, Luciana sabia que havia dado o maior passo de sua vida. Ela tinha superado suas inseguranças, deixado o passado para trás, e agora estava pronta para viver um futuro de conquistas, ao lado de alguém que acreditava nela de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. A vida de Luciana, que antes parecia estagnada e cheia de frustrações, agora estava cheia de possibilidades. Ela havia encontrado algo maior do que o que ela poderia ter sonhado: confiança, amor e a coragem para seguir em frente. E o melhor de tudo, ela sabia que o futuro era dela para conquistar, com o Eduardo ao seu lado. Eles estavam apenas começando. Após o evento com Thiago e a profunda mudança que Luciana experimentou, ela começou a perceber que sua vida estava tomando uma direção totalmente nova. Ela estava mais segura de si mesma, mais centrada e disposta a enfrentar os desafios com uma atitude renovada, a cada dia ao lado de Eduardo. Ela se sentia mais fortalecida, mais capaz de construir a vida que sempre desejou. O relacionamento deles, que antes parecia ser apenas um resgate de sua parte, agora se tornava uma parceria verdadeira, onde ambos aprendiam e cresciam juntos. Luciana deixou para trás a versão dela que se sentia fraca e insegura, e começou a abraçar a mulher confiante e determinada que estava emergindo. Ela sabia que a jornada não seria fácil, mas agora ela estava disposta a encarar os obstáculos de frente. Eduardo ao seu lado se tornou mais do que apenas um homem com dinheiro. Ele se tornou o apoio incondicional que Luciana precisava para acreditar em si mesma e no seu potencial. Ele ajudava a enxergar que suas limitações não eram obstáculos, mas desafios a serem superados. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, mas com o tempo, Luciana percebeu que sua autoconfiança crescia de maneira orgânica. Ela começava a perceber que o que realmente importava não era o que os outros pensavam dela, mas o que ela mesma acreditava ser capaz de conquistar. Eduardo, sem pressioná-la, a fazia ver que o amor e a confiança genuínos não vinham de promessas vazias, mas de ações concretas. E ela começou a perceber que esse amor verdadeiro que estavam construindo era o que ela realmente precisava. Por sua parte, Eduardo também passou a ver Luciana com outros olhos. Ela não era mais apenas uma mulher que ele queria ajudar. Ela se tornou uma parceira em todos os sentidos. Alguém com quem ele queria construir uma vida a dois. Ele começou a perceber que ao lado dela seu mundo era mais completo, mais rico, e não apenas financeiramente. A conexão emocional deles estava se aprofundando a cada dia, e Eduardo sabia que, com Luciana ao seu lado, ele tinha algo muito mais valioso do que qualquer negócio ou riqueza material. A vida de Luciana havia se transformado completamente. Ela já não se via mais como uma mulher perdida, lutando contra as dificuldades da vida. Ela estava em controle, sabia o que queria e estava disposta a lutar por isso. E ao olhar para Eduardo, sentia uma sensação de paz. Ela não estava mais correndo atrás de algo para preencher um vazio, mas estava ao lado de alguém com quem poderia construir algo real, duradouro. Eles estavam prontos para enfrentar juntos o que o futuro reservasse. E isso era tudo o que ela sempre quis. O tempo passou e Luciana começou a perceber que as mudanças em sua vida eram muito mais profundas do que imaginara. Não se tratava apenas de sua nova relação com Eduardo, mas de sua transformação pessoal. Ela estava conquistando seus próprios objetivos e se sentia mais empoderada a cada dia. Ela passou a ser mais reconhecida no trabalho, onde sua confiança a levou a se destacar e até receber novas oportunidades. Luciana estava agora lidando com desafios que, antes, pareciam intransponíveis, e ela sabia que esse novo capítulo estava apenas começando. Ela também passou a perceber que sua relação com Eduardo era um reflexo dessa mudança interna. O relacionamento deles se tornou mais sólido à medida que o tempo passava. A parceria não era mais baseada em algo superficial, mas em respeito mútuo, amor genuíno e apoio incondicional. Eduardo não apenas acreditava no potencial dela, mas ajudava a potencializar suas habilidades e suas ambições. Ele estava ali para crescer junto com ela, sem pressões,
apenas com o desejo de ver ela alcançar seus objetivos. O casamento, que inicialmente parecia algo distante e quase improvável para Luciana, agora se tornava uma possibilidade real. Eles começaram a discutir mais sobre o futuro, seus planos e como, juntos, poderiam construir uma vida sólida e estável, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Para Luciana, o casamento com Eduardo representava não apenas o amor, mas a culminação de uma jornada de autoconhecimento e autossuperação. Ela finalmente estava vivendo a vida que sempre sonhou, não apenas com base em seus próprios méritos, mas também com a confiança e o apoio de alguém que acreditava nela. Apesar das dificuldades iniciais, Luciana sabia que esse novo capítulo seria repleto de desafios. No entanto, ela agora estava equipada com as ferramentas e a mentalidade necessárias para superá-los. Ela havia aprendido a confiar em si mesma, a se permitir crescer e a não deixar que o medo a impedisse de alcançar o que queria. Ao lado de Eduardo, ela sabia que o futuro tinha infinitas possibilidades. E o mais importante, ela estava pronta para agarrá-las. A transformação de Luciana não foi apenas sobre se tornar uma mulher mais confiante, foi sobre aprender a viver sua vida sem se preocupar com as expectativas dos outros. E sobre abraçar a pessoa que ela realmente era. Agora, ela sabia que a felicidade não dependia de uma validação externa, mas da capacidade de acreditar em si mesma e de seguir seus próprios sonhos, sem medo do que viria pela frente. E esse, sem dúvida, foi o maior presente que ela poderia dar a si mesma. A mudança de Luciana não passou despercebida pelas pessoas ao seu redor. Seus amigos, colegas de trabalho e até sua família começaram a perceber que algo estava diferente nela. Ela estava mais tranquila, mais segura, e isso a tornava mais atraente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As conversas com suas amigas, que antes eram dominadas por desabafos sobre a vida e os ex-relacionamentos, agora eram preenchidas com planos para o futuro, sonhos e expectativas de uma vida mais equilibrada e feliz. O impacto de sua transformação também se refletiu em sua carreira. Luciana começou a ser mais proativa, mais disposta a se arriscar em novos projetos e a buscar oportunidades de crescimento. Seu trabalho foi reconhecido e logo ela começou a ocupar posições de mais destaque dentro da empresa. Mais do que isso, ela sentia que sua vida profissional estava agora alinhada com suas aspirações pessoais. Ela não estava mais se contentando em sobreviver, mas estava vivendo com propósito e paixão. Eduardo, ao ver essa mudança nela, não escondia seu orgulho. Ele estava feliz por vê-la se tornando a mulher que sempre soubera que ela poderia ser, mas mais importante ainda, ele estava satisfeito por vê-la sendo feliz consigo mesma. Ele sabia que o sucesso de Luciana não era apenas uma vitória para ela, mas uma vitória para o relacionamento deles. Ela estava crescendo, não por causa dele, mas com ele ao seu lado. E isso era tudo o que ele desejava, que ela fosse a melhor versão de si mesma. A transformação de Luciana também teve um efeito positivo nas pessoas ao seu redor. Suas amigas, inicialmente céticas sobre a mudança em sua vida, começaram a vê-la sob uma nova luz. Elas viam uma mulher mais empoderada, mais feliz e mais realizada. Isso, de alguma forma, as inspirou a olhar para suas próprias vidas e questionar o que poderiam melhorar. Luciana se tornou uma fonte de inspiração para aquelas que estavam presas a relacionamentos tóxicos ou a um ciclo de insatisfação. O impacto mais profundo, no entanto, foi sobre ela mesma. Ela finalmente havia quebrado as correntes que aprendiam ao passado e estava pronta para seguir em frente com a cabeça erguida. Luciana sabia que sua vida agora estava em suas mãos e que ela poderia conquistar qualquer coisa se mantivesse sua confiança e acreditasse em seu próprio potencial. O amor entre Luciana e Eduardo, que começou de forma inesperada, agora florescia de maneira genuína. O relacionamento deles se transformou em algo mais do que ela poderia ter imaginado. Luciana não só encontrou apoio em Eduardo, mas também descobriu o valor de se permitir viver plenamente. Ela já não era mais a mulher que duvidava de si mesma ou que vivia em função das expectativas dos outros. Ao lado de Eduardo, ela entendeu que o amor verdadeiro não se tratava de ser perfeita ou de atender a padrões. Era sobre crescer juntos, apoiar-se e estar disposto a se reinventar, independentemente das circunstâncias. Ambos sabiam que a vida à frente traria mais desafios, mas estavam preparados para enfrentá-los como uma equipe. O caminho que começaram a trilhar não seria fácil, mas juntos sabiam que poderiam superá-lo. O mais importante era que eles estavam dispostos a viver no presente, aproveitar cada momento ao lado um do outro e, principalmente, construir um futuro baseado em confiança, respeito e amor verdadeiro. Não havia mais pressa, apenas a certeza de que o que tinham
era real e forte, o suficiente para resistir a qualquer coisa. A transformação de Luciana foi apenas o começo de uma jornada mais longa e mais rica. Ela estava pronta para alcançar mais de seus sonhos, com a ajuda e apoio de alguém que não apenas a amava, mas acreditava nela. Eduardo a fez perceber que, ao invés de ser limitada pelas dificuldades, ela podia usá-las como trampolins para alcançar novas alturas. Ela finalmente estava vivendo uma vida em que se sentia completa. E isso era mais do que ela jamais havia imaginado. E, no final, o que Luciana descobriu foi que o maior presente que poderia ter recebido não foi a riqueza ou as oportunidades, mas a chance de se conhecer de verdade, de se amar e de acreditar que ela merecia tudo o que a vida tinha a oferecer. O futuro deles estava apenas começando, mas Luciana não tinha mais medo. Ela sabia que ao lado de Eduardo tudo o que viesse seria possível. Eles estavam prontos para escrever uma nova história. Juntos, o casamento de Luciana e Eduardo aconteceu em um evento que parecia ter saído de um conto de fadas. A cerimônia foi realizada em um belo jardim, cercado por flores brancas e luzes suaves, criando uma atmosfera mágica. O amor que ambos compartilhavam era palpável no ar, e, ao dizerem seus votos, Luciana sentiu que finalmente estava completa. Ela não precisava mais de validações externas, não precisava de ninguém para dizer que ela era capaz. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que tinha encontrado o que procurava: um amor verdadeiro e um companheiro de vida. Eduardo, ao seu lado, olhava para ela com um sorriso cheio de orgulho e amor. Ele sabia que essa jornada, com todas as suas dificuldades e vitórias, os levaria a um futuro maravilhoso. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar os altos e baixos da vida, confiantes de que poderiam superar qualquer desafio. O casamento não foi apenas uma celebração do amor entre eles, mas também uma celebração do crescimento de Luciana, da sua transformação de uma mulher cheia de dúvidas para uma mulher forte, capaz de tomar as rédeas de sua vida. Durante a recepção, Luciana olhou para todos os rostos ao seu redor e sorriu, reconhecendo que aquele momento era a culminação de sua jornada. Ela não era mais a mulher frágil que se escondia atrás das inseguranças. Ela era agora uma mulher que sabia o que queria, com a força para conquistar seus objetivos. E com Eduardo ao seu lado, ela sabia que qualquer coisa era possível. Eles estavam prontos para o futuro, juntos, construindo uma vida baseada no amor, na confiança e na parceria. Esse momento, para Luciana, não era o fim da história, mas o início de uma nova era em sua vida. Ela sabia que as aventuras ainda estavam por vir, mas desta vez, ela não estaria mais sozinha. Eduardo estava ao seu lado, e com ele, ela sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. O futuro era brilhante, e a vida estava finalmente se desenrolando da forma como ela sempre sonhou. Com o amor deles como base, nada mais parecia impossível. Ao olhar para trás, Luciana não conseguia acreditar no quanto sua vida havia mudado. A mulher insegura e cheia de medos que ela foi no início da jornada agora dava lugar a alguém mais forte, mais segura e mais capaz de se amar. E tudo isso foi possível porque ela decidiu dar uma chance para o amor, para o desconhecido e, mais importante ainda, para si mesma. Eduardo foi o catalisador dessa transformação, mas a verdadeira mudança aconteceu dentro dela. Ela se tornara um exemplo para outras mulheres que, como ela, acreditavam que a vida estava fora de seu controle. Luciana agora sabia que, quando você se permite crescer e confiar em si mesma, não há limites para o que pode alcançar. E com a ajuda de Eduardo, ela construiu um legado de força e coragem que serviria como inspiração para todos ao seu redor. Agora, a vida de Luciana estava mais completa do que ela jamais imaginou. Ela estava vivendo de uma forma autêntica, sem medos e com um futuro promissor pela frente. Seu casamento com Eduardo não era apenas uma celebração do amor, mas um reflexo da transformação que ela passou. Ela sabia que, com ele ao seu lado, ela teria a coragem de continuar sua jornada, explorando novas possibilidades e abraçando a vida que sempre desejou. E você, o que acha dessa jornada de transformação de Luciana? Você também já se sentiu preso ao passado, buscando uma chance de recomeçar? Ou talvez tenha encontrado alguém que te ajudou a enxergar seu verdadeiro potencial? Deixe nos comentários suas opiniões, compartilhe suas experiências e nos diga o que mais te emocionou nessa história de superação e amor. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para continuar acompanhando histórias como essa. Temos muitas outras narrativas inspiradoras esperando por você, com lições que podem mudar a forma como você vê sua própria vida. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se inspirar e encontrar a força para transformar suas próprias histórias. Acreditamos que juntos, podemos criar um impacto positivo
e ajudar uns aos outros a seguir em frente. Sempre. Será que Luciana fez a escolha certa ao mudar sua vida por completo? O que você faria se estivesse no lugar dela? Estamos curiosos para saber a sua opinião. Não deixe de comentar abaixo e, claro, ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos uma nova história emocionante para você. Vamos juntos continuar essa jornada de inspiração e transformação.